turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, turma, muita fé, muita força, tome café, tome Red Bull, vai valer a pena, vamos lá. Turma, a gente está conversando então ainda sobre a ação penal. E a gente já falou sobre as espécies de ação penal, já falamos sobre a retratação da representação, já envolveu nas espécies de ação penal. E agora a gente vai ver o artigo 103 do Código Penal, que ele só ratifica algo que a gente já aprendeu. Lá no artigo 103 fala da decadência do direito de queixa e representação. Sempre lembre, a decadência significa uma extinção da punibilidade. Isso é decadência, é extinção da punibilidade. Pois muito bem, a decadência o prazo decadencial, ele não se interrompe, o prazo decadencial ele não se suspende. O prazo decadencial ele vai começar a correr e ele quando terminar, terminou. Não se prorroga se terminar em domingo, não se prorroga se terminar em feriado. O prazo decadencial, terminar, terminou. E aí, turma, o artigo 103 vai falar assim, ó, decadência do direito de queixa ou de representação. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia de quem veio a saber quem é o autor do crime. Ou seja, qual é o prazo que você tem para dar a representação? Qual é o prazo que você tem para ajuizar a queixa-crime? O prazo para você dar a representação ou para ajuizar a queixa-crime é um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito, a contar de quem você veio a saber quem era o autor do crime. Lembre daquele meu exemplo que o João foi estuprado e o estupro hoje, como a gente já conversou, é regra o crime de ação penal pública condicionada à representação. O João foi estuprado e eu pergunto, João, e aí quem foi? Não sei, eu tava de costa. Começou a correr o prazo de 6 meses? Não começou a correr o prazo de 6 meses. Só vai começar a correr o prazo de 6 meses quando se passa 6 meses de que o João conhece. Só vai começar a correr quando o João sabe quem é o autor do crime. Quando o João toma conhecimento da autoria delitiva. E aí, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, que é exatamente as ações penais privadas subsidiárias da pública, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Na aula passada, a gente conversou sobre as ações penais privadas subsidiárias da pública. E aí a gente viu, turma, que no caso das ações penais privadas subsidiárias da pública, o ofendido ganha a legitimidade extraordinária para ajuizar a queixa subsidiária no 6º dia, se o suspeito está preso, ou no 16º dia, se o suspeito está solto, porque nesse prazo de 5 dias ou de 15 dias, o MP foi inerte. Aí a partir do 6º dia ou do 16º dia, surge a legitimidade. Beleza, professor, então eu estou entendendo. O prazo para dar a representação ou para oferecer a queixa-crime é um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Mas no caso das ações penais privadas subsidiárias da pública, o prazo é de 6 meses contado do dia da inércia, quando esgota o prazo do Ministério Público. Exatamente. Agora, professor, eu não entendi essa parte aqui, ó. Salvo disposição expressa em contrário. O que é que isso quer dizer para mim, salvo disposição expressa em contrário? Quer dizer que a lei pode trazer outro prazo diferente dos 6 meses. Por exemplo, a lei de imprensa trazia, porque ela foi considerada revogada pelo Supremo, até esse é o termo mesmo, revogada pelo Supremo, ela foi declarada revogada e parte dela toda declarada inconstitucional pelo Supremo. E a lei de imprensa dizia que se a calúnia, a injúria ou a difamação fosse feita na imprensa, pelo meio midiático, ou pelo jornal, ou pela televisão, ou pelo rádio, o prazo decadencial era de 3 meses. Então antes, a lei de imprensa falava que o prazo decadencial era de 3 meses. Só que em 2008, o Supremo declarou quase toda a lei de imprensa revogada, só subsistiu um artigo que não é esse. Então hoje, calúnia, injúria e difamação, independentemente de qual seja o meio, vai ser um crime de ação penal privada, e como regra, né? E o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime é o prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Beleza? Tamo bem, galera, tamo bem, vamos lá. A renúncia expressa ao direito de queixa ou de representação. Turma, aqui a gente tem que conversar sobre 2 institutos que gostam bastante de cair em prova, que é exatamente a renúncia
a renúncia do direito de queixa ou de representação e o perdão do ofendido. Então bora lá, conversar um pouquinho sobre isso. Renúncia ao direito de queixa ou de representação e o perdão do ofendido. Adora cair esse assunto em prova e adora confundir o aluno. Já eu digo como é que cai, como é que pode confundir o aluno. Turma, o que é a renúncia ao direito de queixa e de representação? O que há de comum entre eles? Primeiro, há de comum entre eles. Ambos são extinção da punibilidade. Ambos são causas extintivas da punibilidade. Então, ambos são causas extintivas da punibilidade. Extinção da punibilidade é nosso próximo assunto, a punibilidade. E aí, turma, no caso da renúncia e do perdão, ambos são causas extintivas da punibilidade. Significa que o indivíduo cometeu o crime, mas não pode mais ser punido. Beleza. O que há de comum entre eles? Ambos podem ser de forma expressa ou de forma tácita. Ambos podem acontecer de forma expressa ou de forma tácita. Então, ambos acontecem de forma expressa ou de forma tácita. Beleza, professor. Então, o que há de diferente? Bom, primeiro, a renúncia ao direito de queixa ou de representação, como o próprio nome já induz a gente a saber, cabem tanto nas ações penais privadas, como nas ações penais públicas, condicionada à representação. Então veja, a renúncia ao direito de queixa ou de representação, elas cabem tanto nas ações penais privadas, como nas ações penais públicas, condicionada à representação. Já o perdão do ofendido, ele só cabe nas ações penais privadas. Em outras palavras, o perdão do ofendido, ele não cabe nas ações penais públicas condicionada à representação. Então, a renúncia ao direito de queixa ou de representação serve para as ações penais privadas e para as ações penais públicas condicionada à representação. Já o perdão do ofendido serve para as ações penais privadas. Finalmente, pessoal, a renúncia ao direito de queixa ou de representação, ela independe do consentimento. Ela independe de qualquer consentimento. Como assim, professor? Turma, o Hernani me dá um soco. A gente já viu que lesão corporal de natureza leve, como regra, é crime de ação penal pública condicionada à representação. Eu posso expressamente dizer, Hernani, a Bíblia diz que quando alguém bater na tua face, você mostra a outra. É mais ou menos assim. Eu não sou um perito não, mas é mais ou menos assim. Então, quando bater numa face, eu mostro a outra. Então, Hernani, eu te perdoo, eu sei que você está muito nervoso, eu te perdoo, não se preocupe. Expressamente, eu renunciei ao meu direito de representação. Agora eu posso falar assim, depois que o Hernani me bate, aí eu ligo pra ele, um dia, 2 dias, uma semana depois, assim, Hernani, bora ali no barzinho tomar uma, bora? Aí bora, aí tá lá, passa a noite eu e ele no barzinho tomando uma. Tacitamente, eu renunciei ao direito de representação. A mesma coisa valeria se o Hernani tivesse me xingado. Seu professor corno, baitola, se o Hernani tivesse me xingado, eu podia ter expressamente renunciado ao meu direito de queixa ou tacitamente renunciado ao meu direito de queixa. Só que vamos supor que nesse meu exemplo, o Hernani me deu um murro e eu disse, ó, Hernani, eu te perdoo, estou renunciando expressamente o meu direito de queixa, ou o meu direito de representação. O Hernani diz assim, né, professor, eu quero é que você me processe, eu quero lhe ver no tribunal, bora, me processe. No caso da renúncia ao direito de queixa ou de representação, não depende do consentimento do agressor, do criminoso ou de qualquer pessoa.
A renúncia ao direito de queixa ou de representação, ela representa a extinção da punibilidade, mesmo que a pessoa que cometeu o crime não queira ser perdoada, mesmo não queira que haja essa renúncia. Por quê? Porque a renúncia ao direito de queixa ou de representação, ela vai ocorrer antes do ajuizamento, ajuizamento da ação penal. Antes do ajuizamento da ação penal. Então veja, o que a gente está conversando é que a renúncia ao direito de queixa ou de representação é uma extinção da punibilidade, ela pode ser de forma expressa ou tácita, ela só serve para as ações penais privadas ou públicas condicionadas à representação, serve para as duas. E ela não depende do consentimento de qualquer pessoa. Basta o ofendido, ele renunciar, que já produz a extinção da punibilidade. Não precisa que qualquer outra pessoa consinta. Agora, lembrem sempre, se for o meu representante legal que renunciar e eu sou menor, se eu fizer 18 anos, aquela renúncia pode não valer. Se eu não quiser, aquela renúncia pode não valer, dependendo se for meu representante legal ou se for o meu e eu for menor. E a renúncia ela vai ocorrer antes que haja o ajuizamento da ação penal. Então é antes do ajuizamento da ação penal. Já o perdão do ofendido, ele pode ser feito de forma expressa ou tácita. Também é uma extinção da punibilidade, mas o perdão do ofendido só serve para as ações penais privadas. Não serve para as ações penais públicas condicionadas à representação. Agora, enquanto a renúncia ela independe do consentimento de qualquer pessoa, o perdão do ofendido, ele depende do consentimento. Depende do consentimento do acusado. Depende do consentimento do acusado. Por quê, professor? Porque, veja, enquanto a renúncia ao direito de queixa ou de representação ela vai ocorrer antes do ajuizamento da ação penal, o perdão do ofendido ele ocorre tão somente depois do ajuizamento da ação penal. Só depois do ajuizamento da ação penal. Antes não, só depois. Beleza, professor, estou entendendo. Então o que é que quer dizer? Quer dizer, turma, que se o Hernani me xinga e eu entro com queixa-crime contra ele, eu posso, no processo, ou tacitamente, eu posso perdoar o Hernani. E o perdão ele vai existir quando já há o ajuizamento da ação penal. Só que para o perdão judicial produzir efeitos de extinção da punibilidade, precisa do consentimento do ofendido. Precisa do consentimento do acusado. Precisa do consentimento. Precisa que o Hernani aceite esse perdão. Por quê? Porque pode ocorrer de a vítima estar cometendo denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é um crime onde o agente, sabendo que a outra pessoa é inocente, faz que contra ele seja instaurada um inquérito policial, uma ação penal, um processo administrativo, qualquer tipo desses procedimentos. Então o Hernani, eu posso ter acusado o Hernani de calúnia e entrado com queixa-crime contra ele. Só que o Hernani nunca me caluniou, eu só quis entrar contra ele mesmo porque eu ia mostrar para ele quem é que manda. Aí eu digo no curso do processo, eu quero dar um de bonzinho, eu digo, Hernani, você cometeu calúnia contra mim. Na realidade ele não cometeu, eu que estou inventando. Hernani, você cometeu calúnia contra mim. Então eu te perdoo, porque eu sou uma pessoa boa. Aí o Hernani, vai não, professor, não aceito seu perdão, não. Não aceito seu perdão, porque você sabe que isso nunca aconteceu. Eu vou provar nesse processo que eu sou inocente. Lembre que a gente não precisa provar inocência, é mais um ônus probatório, matéria mais de processo penal. Eu vou provar que eu sou inocente. E depois que eu provar que eu sou inocente, eu vou mostrar para todo mundo que você cometeu denunciação caluniosa, que é um crime do artigo 339 do Código Penal. Aí eu vou falar para o Ministério Público, dando tudo, mostrando tudo que você cometeu denunciação caluniosa, para você ser processado.
Então o perdão do ofendido, ele para produzir efeitos de extinção da punibilidade, ele depende sim do consentimento do acusado. Agora a grande crítica que se faz a essa exigência do consentimento do acusado é o seguinte: a gente viu que assim como o perdão do ofendido, a perempção do artigo 60 do Código Penal representa uma causa extintiva da punibilidade. Então, tanto o perdão do ofendido como a perempção representam uma causa extintiva da punibilidade. E a perempção, ela vai acontecer nas ações penais privadas, propriamente dita ou personalíssima, onde o indivíduo passa mais de 30 dias, o querelante, aquele que entra com queixa-crime, o querelante passa mais de 30 dias sem dar prosseguimento à ação penal. Beleza. Aí o que acontece? Eu posso dar o perdão para o Hernani, o Hernani, ele não quer, ele recusa. Aí esse perdão do ofendido não produz o efeito de extinção da punibilidade. Mas eu posso muito bem deixar a ação penal correr sem eu atuar. Quando passa os 30 dias, o juiz vai e declara extinta a punibilidade pela perempção. Então o efeito vai ser o mesmo. Mas, professor, nessa hipótese, o Hernani pode continuar dizendo que o senhor cometeu denunciação caluniosa, não pode? Pode. O Hernani pode continuar cometendo infração, continuar dizendo que eu cometi denunciação caluniosa. Então, veja, o perdão ele só produz efeito de extinção da punibilidade caso haja o consentimento do ofendido. Mas eu, o querelante, eu que entrei com ação penal privada, eu posso fazer com que seja extinta a punibilidade não dando prosseguimento àquela ação penal, deixando ela transcorrer por mais de 30 dias. Tudo bem? Beleza. E a gente vai ver, só que é uma matéria, eu não sei se a gente já começa a ver nessa aula, acho que sim, que toda a doutrina, a jurisprudência diverge, mas eu não vou falar disso agora não. Toda a doutrina diz que tanto as ações penais públicas como as ações penais privadas, elas são indivisíveis. De forma que a renúncia, se há concurso de agentes, ou seja, se há dois ou mais criminosos, a renúncia ao direito de queixa ou de representação a um deles, a todos se estende. E o perdão do ofendido em relação a um deles, a todos se estende. Só que se tem mais de um criminoso e eu ajuizei a ação contra dois ou mais criminosos, o perdão a um deles, ao outro se estende, beleza. Mas esse outro, ele tem a opção de recusar o perdão. E se ele recusar o perdão, simplesmente a ação vai ter que continuar contra ele. Então o João e a Maria, eles me caluniaram. Eu processei os dois, só que no curso do processo, de forma expressa ou tácita, eu perdoei a Maria. Opa! Esse perdão da Maria vale também para o João. O João aceitou, saiu fora. Só que a Maria disse, não aceito, bora continuar com a ação penal. Aí a ação penal tem que continuar. No CESP já caiu, turma, que tanto o perdão como a renúncia, elas, dado para um, produz efeitos a todos, continuando o processo em relação ao que recusar. Aí a assertiva, lógico, estava errada. Mas foi uma assertiva que ensejou muito erro, muitos candidatos erraram. Por quê? Porque a renúncia, ela não depende de consentimento de ninguém. Então a renúncia dado para um se estende ao outro, mesmo que o outro diga não quero de jeito nenhum ser processado. Ou não quero de jeito nenhum a renúncia, eu quero ser processado. Ora, a renúncia não depende do consentimento de ninguém. O perdão, sim. Perdoou um, vale para o outro, mas continua em relação ao que recusar. Beleza. Bora ver as disposições do Código em relação a isso. No artigo, turma, 104, fala da renúncia expressa ou tácita ao direito de queixa. Então, vamos lá. Diz assim: o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado de forma expressa ou tácita. Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber ao ofendido a indenização pelo dano causado pelo crime. Professor, o que é que isso significa?
significa o seguinte, que se você renunciar ao direito de queixa, e muito embora ele está falando aqui de renúncia ao direito de queixa, vale também para a representação, certo? Muito embora você tenha renunciado ao direito de queixa ou de representação, a indenização ainda lhe é devida, porque ó, não a implica todavia, a renúncia não a implica todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Está dizendo o seguinte, essa parte final. Está dizendo que se o Hernani cometeu um crime contra mim e eu recebo a indenização, ele diz, professor, eu estou muito arrependido, eu quero te pagar R$5.000. Beleza, Hernani, eu vou receber os teus R$5.000. Está falando que o fato de eu ter recebido esses R$5.000, ele não implica renúncia expressa ou tácita ao direito de queixa. Então, não a implica, ou seja, não implica a renúncia, nem expressa nem tácita, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Então, se eu conseguir, pela via judicial ou pela via extrajudicial, a indenização causada pelo crime, e eu recebi essa indenização, não significa que eu renunciei ao direito de queixa ou mesmo de representação. 105 diz assim, perdão do ofendido. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta, ou seja, impede ao prosseguimento da ação. Então, o perdão do ofendido foi exatamente o que eu expliquei agora para vocês. No artigo 106 do Código Penal, diz: o perdão do ofendido, no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Então, o ofendido no processo, veja, ó, no processo significa, então, que já há o ajuizamento da ação penal. Pode ser expresso ou tácito. Se concedido a quaisquer dos querelados, a todos se aproveita. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. O que é que o inciso 2 está falando para a gente? Está falando que o ofendido, que há mais de um ofendido. Ou seja, que eu e o Hernani somos ofendidos. Se eu perdoei, isso não significa que o Hernani perdeu o direito de entrar com queixa-crime. Se eu perdoei e a outra parte aceitou, significa que eu estou fora do processo. Então vejam. Dois criminosos e eu sou a vítima. Se eu perdoo um, se estende ao outro. É o que está dizendo o inciso 1º. Agora o contrário. Um criminoso ou mais criminoso e duas vítimas. Duas ou mais vítimas. Se uma das vítimas perdoou e o criminoso ou os criminosos aceitaram, esse que perdoou está fora do processo. O fato desse ter perdoado não implica perda do direito do que não perdoou. Então eu perdoei, o Hernani não. Eu sou excluído do processo, o Hernani já está no processo, o Hernani continua no processo contra os demais. Então, se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros ofendidos. E se o querelado o recusa, não produz efeito. Como eu falei para vocês, querelado, pessoal, é quem sofre a queixa-crime. Precisa do consentimento do acusado, precisa do consentimento do querelado. Se o querelado recusa, não produz efeito de extinção da punibilidade. Parágrafo 1º. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Igual lá como foi conceituado em relação à renúncia ao direito de queixa ou de representação. O tácito é você praticar atos incompatíveis, como por exemplo chamar o cara para o seu casamento, chamar o cara para o seu aniversário, ligar para ele, para tomar uma, viajar com ele. São atos, pessoal, que mostram que o indivíduo não tem interesse de prosseguir na ação penal ou mesmo de dar a representação. Ou ajuizar a queixa. E parágrafo 2º, não é admissível perdão depois que passe em julgado a sentença penal condenatória. Então, até quando você tem para dar o perdão? Desculpa. O perdão você pode dar, pessoal, até a sentença penal condenatória transitar em julgado. Depois que a sentença penal condenatória transita em julgado, não se pode mais dar o perdão, é o que está dizendo o artigo 106. E agora, turma, a gente vai ver umas súmulas e eu vou conversar também sobre os princípios. Tanto os princípios da ação penal pública, como os princípios da ação penal privada. E a ação penal pública, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade. E o que é que isso significa? Significa que se o Ministério Público
tiver elementos que provem a PEC e a ISA, que provem a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, o Ministério Público é obrigado a ajuizar a ação penal. Então, se o Ministério Público tiver elementos de informação, que é o que é regra colhida em inquérito policial, se o Ministério Público tiver elementos de informação que provem a existência de um crime e que tragam indício suficiente de autoria, o Ministério Público é obrigado a ajuizar a ação penal. E ajuizada a ação penal, o Ministério Público não pode desistir da ação penal e o Ministério Público também não pode desistir do recurso que haja interposto. Esse é o princípio da indisponibilidade. Então, o princípio da obrigatoriedade, ele vai dizer o seguinte, que se o Ministério Público tiver elementos de informação que provem a existência do crime e que provem indício suficiente de autoria, e que tem indício suficiente de autoria, o Ministério Público, ele é obrigado a ajuizar a ação penal. Ajuizada a ação penal, aí vem o princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir da ação penal que haja proposto e nem do recurso que haja interposto. Então, o Ministério Público ajuizou a ação penal, ele não pode desistir da ação penal. O Ministério Público saiu a sentença penal, o Ministério Público recorreu, o Ministério Público não pode desistir do recurso que tem interposto. Mas veja, eu estou falando para vocês que o Ministério Público não pode desistir da ação penal que haja interposto ou do recurso. Mas isso não significa que o Ministério Público não pode pedir a absolvição do agente. O que é isso? Turma, o Ministério Público me processa por um crime. Aí eu sou processado, tem audiência e eu produzo várias provas mostrando que eu sou inocente. Antes do juiz decidir, existe as alegações finais, que está até no artigo 403 do Código de Processo Penal. Antes do juiz decidir se eu sou culpado ou se eu sou inocente, existem as alegações finais do artigo 403 do Código de Processo Penal. E as alegações finais é a última oportunidade onde a acusação e a defesa têm para convencer o juiz do seu ponto de vista. Acontece que o Ministério Público, ele é, acima de tudo, também, né, fiscal da lei. E o Ministério Público, mesmo tendo me processado por um crime, ele pode, nessas alegações finais, pleitear, pedir a minha absolvição. Em outras palavras, o Ministério Público não pode desistir da ação que ajuizou contra mim. Me acusou de um roubo, ele não pode desistir. Mas se eu produzir provas provando a minha inocência e o Ministério Público acha que eu sou inocente, nas alegações finais ele pode pedir a minha absolvição. E aí sempre vem a dúvida. Professor, e o juiz? O juiz é obrigado a seguir? Não, o juiz ele não é obrigado a seguir. O juiz, pessoal, ele pode condenar ou pode absolver, mesmo o Ministério Público tendo pedido a absolvição. Então, beleza. O princípio da obrigatoriedade significa que o Ministério Público é obrigado a ajuizar a ação penal, que quando tem elementos suficientes que provem a PEC e a ISA. E o princípio da indisponibilidade diz que o Ministério Público não pode desistir nem da ação penal que tenha ajuizado e nem do recurso que haja interposto. Esses princípios, eles têm sido relativizados principalmente pela Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. Porque a Lei dos Juizados Especiais, como vocês sabem, ela traz diversos institutos despenalizadores, como traz, por exemplo, a transação penal. E a transação penal é um benefício que está no artigo 76 do Código Penal, ou 76 da Lei dos Juizados Especiais. Então o que é que eu estou dizendo para vocês? Cada vez mais esse princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade, principalmente da indisponibilidade, ele tem sido relativizado. E as principais causas de relativização desses princípios são exatamente os institutos despenalizadores da Lei 9.099, em especial a transação penal, que está no artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais. Turma, meu tempo acabou, próxima aula eu explico isso e explico o porquê da relativização. Tudo de bom, fiquem com Deus, bons estudos.